Esporte em Foco, o programa de esporte da TV Jataí recebe nesta manhã o ex-jogador da Jataiense, ex-jogador profissional, Genilson Pereira, que é também comentarista esportivo aqui na nossa cidade. Genilson, que é um profundo conhecedor de esporte. E nós vamos comentar sobre Copa do Mundo. O Brasil está vivendo um dos momentos históricos, né, sediando a Copa do Mundo depois de muitos anos, e talvez as futuras gerações só que poderão ter esta oportunidade de ver uma Copa sendo realizada aqui no nosso país. Quantas estrelas, quantos jogadores, quantos times, quantos países, né? Todos aqui no nosso Brasil, proporcionando verdadeiros espetáculos, jogos espetaculares que nós estamos tendo a oportunidade de ver. E é isso aí, Genilson. É histórico para nós sediarmos uma Copa, não é não? Eu acho que é muito importante, você falou tudo, porque em 1950 foi a Copa que o Brasil sediou, foi vice-campeão perdendo para o Uruguai. Nós não tivemos a oportunidade de assistir, de presenciar essa Copa. Agora, 2014... Não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Estamos tendo o prazer, realmente, de conviver, de presenciar esse maior evento de futebol mundial que é a Copa do Mundo. Então, realmente, uma invasão de estrangeiros, uma invasão de povos, né, de todas as culturas, ao Brasil assistindo os jogos. Estádios lotados, estádios bonitos, é realmente uma grande festa. Genilson, apesar de ter duas situações, e antes da Copa houve aquelas manifestações e legítimas, o povo brasileiro precisa de saúde, de educação, de transporte coletivo, principalmente nas grandes capitais, mas uma coisa é essa situação, né, que o Brasil vive, e a outra coisa é a Copa do Mundo. Nós podemos tirar disso aí uma realidade. O Brasil tem jeito, porque deu conta de fazer uma grande Copa, de investir em grandes estádios. Se quiser fazer uma revolução para a educação, para a saúde, para o transporte, pode fazer também. Para a segurança, que é o mais questionado, né? Eu nunca temi essa questão dos protestos, da quebradeira. Eu acho que o povo brasileiro protestava contra o que foi gasto, o que foi desviado para a realização da Copa do Mundo. Realmente, o excesso, né? Excesso. Até eu também sou contrário a isso, mas não em si a Copa do Mundo. Que a maior paixão do povo, a maior paixão do povo brasileiro principalmente, é o futebol. Então, realmente, está acontecendo alguns protestos pacificamente, mas isso é muito importante. Eu acho que com a Copa ou sem a Copa, dê um exemplo, como você colocou. Agora, realmente, para as pessoas, o Brasil é um país rico, o Brasil é um grande país. Se realmente quiser mudar as leis, realmente mudar as leis um pouquinho do país, prender os corruptos, nós temos condições de ser um grande país até de primeiro mundo. E se for feito com seriedade uma grande manifestação em favor da saúde, por exemplo, pode resolver o problema se quiser. Depende de vontade política, né? Porque quis fazer a Copa e fez, está aí uma grande Copa. É questão de saúde, é prioridade, questão de segurança, questão de educação, transporte. Realmente, o povo já foi para as ruas, né? O país é rico e tem condição de solucionar isso. Tem condições. Agora, basta o povo sair para as ruas, mas protestar pacificamente. Não com vandalismo, né? Eu não concordo com vandalismo. Eu acho que o protesto pacificamente, o Brasil tem condições. Genilson, mas nós estamos aqui para falar de Copa do Mundo. O país, como você disse, foi invadido pelos estrangeiros. Lá no Rio Grande do Sul, no último jogo da Argentina, por exemplo, e a Argentina fica muito próximo ali, houve 30 mil torcedores não deram conta de entrar no estádio, ficar de fora, lá no estacionamento do estádio. É interessante isso, né? E amanhã não será diferente de São Paulo, no Itaquerão. Vão invadir São Paulo amanhã. A Argentina joga no Itaquerão amanhã às 13 horas, também já estão invadindo São Paulo. Não há como distribuir ingressos, ingresso para todos eles. Vão ficar aí nada mais, nada menos que 40 mil argentinos assistindo os jogos nos telões. É uma grande festa, é uma grande realização, o Brasil vive um grande momento e os jogos não são diferentes. Dentro de campo, Genilson, para definir aí o mata-mata, só espetáculo, né? Ontem não foi diferente, a Alemanha, a França, que ficaram, inclusive, saíram como definitivas, vão jogar para poder definir para as quartas de finais. Olha, Giovanni, antes da bola rolar, a gente trabalha na teoria, né? Nós tínhamos um pensamento que a Espanha, a Argentina, a Alemanha e Brasil, sempre eu falei, seriam as 4 favoritas. E a Espanha já se foi. Foi Inglaterra, foi Itália, foi Uruguai, os campeões do mundo já se foram. Então há um equilíbrio técnico muito grande.
Hoje o futebol mundial está muito nivelado, muito equilibrado. Todos os jogadores, jogadores do continente africano, do continente asiático, estão jogando futebol europeu. Então ninguém é bobo mais, por isso que tem esse equilíbrio. Nós vimos ontem a Alemanha, a seríssima candidata ao título, sofrer para bater a gela na prorrogação. Então, realmente, há esse equilíbrio, há essas novidades, essa surpresa como... Estádio lotado, os jogadores dando tudo de si, cãibra, quase morrendo na prorrogação. É uma questão que a gente só lamenta, o horário, né? Esse horário das 13 horas, realmente jogar às 13 horas em Manaus, jogar às 13 horas em Cuiabá, os europeus acostumados com o clima... Olha, a gente comentava em off aqui, é um equívoco da Copa. A Copa está sendo bem feita, bem organizada? Sim, mas erraram quando colocam europeus, por exemplo, jogar às 13 horas. Nunca houve isso aqui no Brasil, jogo às 13 horas. Principalmente em Cuiabá, em Manaus, acostumado com a temperatura baixas lá na Europa, e vim para uma temperatura tão alta como está. Tanto é que os jogos que foram para a prorrogação caíram em cima das pernas, todos estão dando cãibra. Vimos ontem a Alemanha e a Argélia realmente terminar a prorrogação, todos os jogadores se desabando dentro de campo, se arrastando. Então isso é um fator... Aquela falta lá, o cara bateu, o outro correu para baixo e caiu, né? Jogada ensaiada, né? Porque ele não teve pique para acompanhar a jogada, né? Então realmente isso aí. Mas tirando isso aí, é uma grande Copa, grande espetáculo, jogos para frente, jogos de times querendo vencer. A arbitragem, para mim, até certo ponto, a arbitragem rigorosa, uma arbitragem boa. Então, estão prevalecendo o equilíbrio. Vamos parar nisso aí. A arbitragem, eu também avalio dessa forma. Há alguns erros pontuais, sim, mas de um modo geral, a arbitragem da Copa do Mundo está correta. Está correta. Está acertando mais. Muito boa a arbitragem. Há alguns erros, né, que você muito colocou, mas erros como acontecem em arbitragem. Não usando de má fé. Eu acredito que a arbitragem é muito boa. Não está prejudicando ninguém, né? Não está influenciando o resultado. A arbitragem é muito boa. Eu acho que uma arbitragem rigorosa, estão acompanhando de perto os lances. O condicionamento físico da arbitragem muito boa, os assistentes realmente em cima da linha da bola. Então a arbitragem, para mim, até certo ponto, até o momento, está muito boa. Genilson, no passado, na sua época, tinha países que não tinha jogador de futebol, que não tinha tanto investimento em futebol. Hoje todo mundo sabe jogar. Né, você vê esses jogos aí, Argélia, Nigéria, jogam com a França, com a Alemanha, como se estivesse todo mundo, Uruguai, né, a Colômbia, são países pequenos, Chile, mas que tem time igual o Brasil. Costa Rica, a grande surpresa da Copa do Mundo. Exatamente. É aquele que eu coloquei. Em 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo e tinha a hegemonia do futebol brasileiro. Então, os jogadores não jogavam muito, não jogavam no futebol europeu. Hoje, realmente, inflacionou muito o mercado. Então, todos os continentes hoje, africano, asiático, tem jogadores exportados jogadores, são jogadores que jogam na Europa. Então, todo conhece. Então, ontem a Argélia, um exemplo de ontem mesmo, mais recente, a Argélia encarou a Alemanha de igual para igual e quase venceu o jogo. Por questão de alguns erros, ela não venceu o jogo, levando o jogo para prorrogação. Então, há esse equilíbrio técnico muito grande nessa Copa do Mundo. O Chile não venceu o Brasil, questão de sorte. Se aquela bola, por último lá, não bate na trave, se ela vai no gol, ia calar o Brasil, né? A seleção brasileira de Neymar, de Hulk, essa seleção milionária, ia voltar para casa, ia para casa. Eu acho que o Brasil fez um bom primeiro tempo com o Chile.